Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar do Teu amor, ajoelhamos-nos espiritualmente, clamando, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu auxílio, a ajuda, Senhor, para vencermos as maiores dificuldades que enfrentamos nesta encarnação, nessa caminhada terrena que tem nos dado tantas oportunidades e nós relegamos-as à indiferença. Pedimos esse auxílio, Senhor, para enfrentar o monstro que habita dentro da nossa individualidade, que se chama orgulho, egoísmo, o ego da materialidade, que nos aprisionam nas facilidades materiais, nas ilusões, na porta larga, nos vícios, nas intemperanças do pensamento, nas fragilidades dos sentimentos, nas dificuldades da interpretação pessoal, das oportunidades de crescimento espiritual, Senhor. Hoje nós nos encontramos nesse instante dentro da Tua casa, Jesus, este templo de luz. Entregamos em Tuas mãos nossas vidas, rogando por aqueles que nos acompanham, por aqueles, Senhor Jesus, que nós não enxergamos, mas a maioria das vezes decidem nossas vidas através das influências espirituais, dominando muitas vezes nosso sistema nervoso, nosso campo mental, nossas emoções. Estes rogamos misericórdia, Jesus. Ajude-os. Se for por ignorância, se for por maldade, e muitas vezes, Senhor, por igualdade de gostos e vontades que temos. Cristo Jesus, conceda a luz do discernimento para nós. Clamamos, amado Jesus, por nossos lares, famílias e familiares, por todos aqueles que estiverem vinculados a nós. Rogamos por esta casa que nos acolhe, pelos trabalhadores de boa vontade, que colocam-se à Tua disposição, Jesus, a ajudar nossos irmãos encarnados e desencarnados, que sejam um reflexo vivo do Teu amor. Rogamos que abençoe o alimento que iremos tomar e servir, amado Jesus, e que este alimento também possa ser medicamento, concedendo-nos a força física e também, Senhor, ampliando as energias espirituais. Rogamos que abençoe as mãos de todos aqueles que de alguma forma participou para que este alimento chegasse a nossas mãos. Amado Jesus, estenda Tuas mãos sobre este caderno de prece e todos os nomes que aqui encontram-se, encarnados e desencarnados, receba a visita de um anjo amigo e possam fortalecê-los a encontrar Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar, as Tuas verdades de amor e vida eterna. Amado Jesus, derramai nas águas aqui trazidas Tua energia santa, Senhor, em forma de medicamento, e de acordo com a necessidade na individualidade de cada irmão, sejam colocados, amado Jesus, os remédios necessários para o reequilíbrio das forças, a melhoria, Senhor, da saúde física e a cura do espírito, Senhor, das enfermidades espirituais. E assim, de simples água, transforma-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito,
do nosso Senhor Jesus Cristo. Passando nas feridas, nas dores ou ingerindo, possam os irmãos encontrar esse poder sagrado que vem e provém do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, rogamos que estenda tuas bênçãos sagradas sobre a colônia Santa Marta, sobre os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, aonde houver uma dor, uma energia negativa, o desequilíbrio psíquico mental, nossos irmãos dementados, daqueles que trafegam nas ruas, daqueles que estão dependentes químicos, usuários de drogas pesadas, ou mesmo as lícitas. Amado Jesus, aqueles que são dependentes de medicamentos translocados do pensamento em manicômios. Amado Jesus, andarilhos nas ruas, perdidos, Senhor, nas festas, por misericórdia, acende a luz, Senhor, do perigo em tuas consciências, para que despertem para os verdadeiros valores da tua misericórdia, do amor, retornando assim à razão e à vida. Rogamos, amado Jesus, pelos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso Senhor, que possam ser envolvidos sob a luz do teu amor e as dádivas da tua misericórdia, possa despertar-nos para as verdades eternas e espirituais das leis sagradas do nosso Criador, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que as religiões é para unir e não para dividir, para que auxiliemos uns aos outros como uma família universal, e assim caminharmos juntos para a grandeza da regeneração, sobre as dádivas da caridade, vivendo a fraternidade do amor. Rogamos pelo nosso país querido, Senhor, essa nação que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que seja abençoada e que o anjo Ismael abra tuas asas sagradas, e que possa pacificar esta nação, e que possa conceder a responsabilidade, a honra, a honestidade aos nossos governantes sérios. Rogamos por toda a humanidade, pelos nossos irmãos que encontram-se em conflitos, em guerras sangrentas, por misericórdia, o anjo Ismael, braço direito do nosso Senhor Jesus Cristo, invoca os arcanjos sagrados, possam abrir as asas sobre esse planeta Terra e pacificar os corações, que Jesus Cristo possa permitir esta aproximação celestial. Ó amado Jesus, que a paz possa reinar em todos os corações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, em nossa casa espírita, chamada Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade evangelizar, buscar o conhecimento dos ensinamentos de Jesus e fazer que estes ensinamentos possam nos dar a coragem e a força para vencer a nós mesmos. Hoje, na nossa encarnação, nos dias atuais, enfrentamos um monstro devorador da consciência, devorador da ética, devorador da paz íntima. Este monstro habita dentro da individualidade de cada um.
é a melhor encarnação dos últimos 10.000 anos. Eu posso ter certeza de dizer sem errar. Encarnação essa que nós estamos participando da promoção do planeta Terra, que de mundo, de planeta, de provas e expiações, passo a passo, individualidade a individualidade, está ganhando o direito de ser promovido para o mundo regenerador. Mas acreditem, nem todos passarão por este processo com êxito. A maioria serão relegados a outras estações de aprendizados, aonde Jesus nos ofertou como pérola de ensinamento a prantos e ranger de dentes. A escolha é individual. A escolha é pessoal. Hoje, nosso irmão Rony, que vai ministrar o Evangelho de Jesus, falando das causas atuais dos nossos sofrimentos. Eu deixo a vocês uma pergunta. Se você, com toda sinceridade, fazer aquilo que Jesus Cristo nos aconselhou, adentrai para dentro do vosso quarto íntimo e lá, numa conversa sincera entre você e Deus, pergunte quais são os motivos dos seus sofrimentos, quais são os motivos das suas dificuldades. Com toda sinceridade, com toda a luz da verdade, só você, dentro do teu quarto íntimo, ou seja, dentro deste corpo que é a tua casa, e que o quarto íntimo é o seu coração. Vai lá, dentro desse quarto íntimo, não pergunte ao seu cérebro, porque seu cérebro é mentiroso. O meu mente, o seu mente, o nosso mente. A nossa mente mente para nós. Nós mentimos para nós. Se você pega um copo de cerveja e fala que esse copo de cerveja vai te trazer felicidade, paz e relaxar seu corpo, você está falando a verdade para você? Não. Se você planeja hoje à noite dizer, amanhã eu vou levantar às 6 horas da manhã e vou vestir uma roupa de academia, um tênis mais confortável, vou correndo até a academia, não vou de carro, não vou de moto, vou correndo, vou ficar na esteira 30 minutos e depois vou malhar. Amanhã cedo você fala assim, não, vou dormir, levanta às 10, seu cérebro mentiu para você. Está compreendendo? Sua alma queria, seu cérebro mentiu. Então você entra para dentro do teu quarto íntimo, aquele que não existe mentira. Chama-se memória emocional, vontade pessoal. E olha lá, quais são suas vontades, quais são suas memórias, quais são os motivos que está trazendo as tuas angústias na tua vida. As mágoas, a falta de perdão, os ódios. Quantas vezes pessoas dizem para mim, olha, eu não tenho raiva de ninguém, tive um probleminha com meu pai, mas já resolvi. Só que eu tenho um defeito muito grande, que eu vejo dentro da alma das pessoas, e vejo lá aquela manchinha escura, negra, lá dentro do campo,
dentro do quarto íntimo, e que a pessoa tem dor no joelho, a pessoa tem dor na coluna, tem fraqueza nas pernas, ela é agressiva, ela tem um vício, mas ela diz que perdoou. Já perdoei, já trabalhei aquilo. Mentira, está mentindo para ela. Para ser feliz, ela jogou o lixo para debaixo do tapete. Mas o tempo vai respondendo através das energias que vai eclodindo e fazendo mal. Então pergunte para você, quais são os motivos da sua dor e sofrimento? Você vai descobrir que depende de você para ser feliz. E que a construção dos teus caminhos, sobre as tuas decisões, te levará a grandes problemáticas no futuro. Até quando buscamos a Deus, nós estamos mentindo. Mentindo para nós, porque nós buscamos o conforto de uma religião que agrada nossas intenções, mas não daquela que fala a verdade para fazermos os sacrifícios da nossa vontade, do nosso orgulho. Busca aquelas que materializa-se a religiosidade. Dificilmente buscamos aquela que quer nos espiritualizar, porque aquela que nos espiritualiza vai na contramão do nosso cérebro, que é matéria, que tem interesses materiais. Compreende isso? Vou deixar para o nosso irmão Rony, porque senão já entrei mais no que ele já vai falar, né? Que Deus o abençoe, né? Muito bom. Através dessa oportunidade que Cristo nos concede nesta noite maravilhosa, de vivenciar através da luz sublime do Evangelho Sagrado de Jesus Cristo, podemos falar um pouco de lições que traz dentro do íntimo de nossas almas, uma reflexão, um conforto de todas as nossas fragilidades e um caminho que é o mais importante. Uma forma de reconhecer o mal que temos, o mal que sofremos, as fragilidades que nos assolam. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, dentro do capítulo que nos dá uma reflexão muito íntima, que nos faz uma reflexão de oportunidade muito grande, que é dentro das bem-aventuranças de Jesus Cristo, porque ele nos fala que bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que sofrem em meu nome, bem-aventurados os aflitos. Mas se a gente buscar esse bem-aventurado que ele nos coloca, já nos traz uma paz dentro de nossa alma muito grande, já nos dá um conforto muito grande. Mas ele, dentro dessa bem-aventurança, ele também exige de nós algo. E é aí que vamos compreender hoje, dentro dessas causas atuais das aflições, ver se a gente está professando esse caminho, esse roteiro, para que Deus nos receba ali como bem-aventurados. Porque se ali nós estamos nas aflições e Cristo nos colocou que lá é para nós, a gente dar essa confiança a nós, mas tem que nos dar essa força de professar assim também os desígnios, os caminhos de Jesus Cristo. Para iniciar dentro desse tópico que vamos falar, eu extraí dentro do dicionário, só para dar para a gente o tanto que hoje as explicações dos homens estão dentro do caminho, roteiro dos caminhos de Jesus Cristo.
Eu extraí e vou fazer até a leitura para nem modificar nem palavras e nem o contexto, para a gente compreender que dentro do dicionário a gente também acharia até a resposta das nossas fragilidades. Profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Isso está dentro do dicionário, extraído o que é explicando a aflição. Sentimento esses, creio eu, nós aqui dentro estamos libertos, né? Acredito que nós não temos, acredito eu, dentro de nossas almas, dentro de nossos caminhos, esses sentimentos. E na visão espírita, explicado pelos espíritos, oportunidade de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, dentro das aflições que nos regem, dentro de cada individualidade de cada um, já nos fala que ela é dentro da individualidade e própria de cada um. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Então nós estamos falando aqui da causa atuais. Atuais é de quando a gente ali saiu do ventre da nossa mãe. As anteriores, que é o próximo tópico, a gente não vai falar sobre ela, mas a gente tem que compreender, para a gente entender o que é atual e anterior, o que é prova, o que é expiação. Então, dentro dessa análise, a gente compreender que a expiação, que se torna a causa anterior das nossas vidas, são muitas daquelas que quando nasce com algum problema, algumas debilidades, algumas situações já física, pulmonar, cerebral, da parte de algumas demências, da parte algumas vezes de degenerativas de algum órgão, dentro de alguma debilidade do corpo. E lógico que no decorrer de nossa vida, temos expiações também. Muitas podem ter vindo já no renascer. Não podemos nem falar nascer, porque é renascer, porque a gente acredita já na reencarnação. Então, muitas são do renascer. E ali, dentro do decorrer de nossas vidas, aparecem expiações, que são aquelas que temos que resgatar das vidas anteriores dos nossos erros. Mas, como compreensão dessa expiação, a gente estava comentando com meu pai, antes dele me passar essa lição, poucos de nós, acredito nós, estamos vivendo essa expiação. E muitos de nós estamos vivendo a atualidade. Porque a atual, ela é mediante os caminhos que trilhamos e professamos. Aqui já nos falou a aflição que lhe é própria de dentro das nossas atitudes, de nossas escolhas, de como trilhamos o caminho. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que o sofrem. Aqui já nos abriu mais o leque de que se a gente entrar na introspecção
dentro, como foi falado, dentro do nosso quarto íntimo, a gente consegue achar essas causas das nossas fragilidades. Logo a mais aqui vai falar vários tópicos, alguns tópicos já de algumas aflições que a gente, acredito eu, vai nos identificar. Hoje é nos dada a oportunidade sublime de poder assim renascer. Vai mexer dentro de nossa alma? Vai nos deixar talvez pensativos, ou talvez até mesmo nervosos, né, vamos dizer, porque a gente vai compreender que muitas das nossas fragilidades foi nós que causamos. E não podemos julgar e nem colocar sobre outras pessoas. E dentro desse contexto da gente já compreender essas causas de nossas vidas, das nossas fragilidades, a gente pode delinear ela como duas situações: karmática ou atual. A karmática fica dentro da expiação e a atualidade fica dentro dessas aflições atual. E muitos de nós nos escoramos nessa bengala, nessa parte de ilusória dentro de nosso ser, até do nosso cérebro, como foi falado, nos enganando para poder assim não modificarmos, para podermos não ver, ou talvez não precisar mudar. E jogamos dentro da parte karmática. Fala, isso é karma. A gente até costuma falar para alguém, né, que talvez a gente está ao nosso lado, convivendo conosco, fala, isso é karma. Aquela pessoa dura, né, endurecida, que nos testa, né? A gente fala, isso é karma. Sim, não vamos renegar que temos situações de... Karma é uma palavra muito forte que pode ofender, mas que seria a expiação, aquela pessoa que temos como oportunidade de resgatar, aquela pessoa que temos como oportunidade ali de corrigir o erro, ou até mesmo, se não houver erro do passado, que auxiliá-la. Porque não podemos jogar a culpa tudo em karma, em situações. Tem muitas pessoas que vêm à Terra, que vêm para poder auxiliar aquela outra pessoa. O elo de ligação com ela é mais de auxílio que de karma, que de expiação. Então temos que ter essa observância, temos que ter esse cuidado, para não nos esconder, para não nos colocarmos como vítima, porque senão vamos ser a vítima. E ao mesmo tempo, se a gente conseguir compreender e aceitar, nós somos aquele que ali está condenado, né? Condenando. Então agora, dentro de alguns exemplos, o Evangelho nos traz: quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas de seus desleixos, imprevidências, orgulho e ambição? Palavras essas que, se a gente trouxer para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, para os nossos momentos que vivemos dentro da sociedade, de trabalhos ou por onde passarmos, a gente já nos coloca dentro dessas fragilidades como pessoas orgulhosas, como soberanos sobre tudo, como pessoas com ambição exorbitante sobre todos os que temos que fazer, queremos tudo mais. Isso já nos coloca, palavras estas como palavras materializadas que nos dá como roteiro para a vida da matéria, como talvez a ambição, como a parte de poder progredir, mas dentro dos desígnios de Deus, estamos retardando. E nada, tudo que a gente compreender nesse dia de hoje, a gente tem que entender que nada nos caminhos de Deus fica sem nenhuma resposta. Por isso que é lei natural de Deus. Senão seria uma lei que poderia colocar uma pessoa através de poder ali, dar algumas regalias e para outros crucificar. Então nada que fizermos ou nada dentro da lei de Deus fica sem uma resposta. Isso não é punição, senão a gente vai olhar para a punição novamente, né? Vamos condenar, vamos esconder novamente dentro das nossas ignorâncias, do nosso orgulho, que é o que nos traz nesse primeiro exemplo,
dentro das nossas imprevidências, dos caminhos que fazemos, das escolhas que fazemos. Tanto que somos imprevidentes dentro das nossas escolhas, porque muitas escolhas que fazemos é para beneficiar a si próprio. Não importa quem vai passar, ou por onde vai passar, ou como vai passar. A gente quer é passar. Nos prejudicando ou não, nós queremos ali sobressair sobre todos aqueles que estão à nossa frente. Quantas pessoas arruinadas pelas desordem, desânimo, má conduta, ou por não limitarem os seus desejos. A gente tem que entrar muito dentro desse nosso campo íntimo para conseguir ver o próximo como um irmão, para não sobressair a qualquer custo sobre aquele que está ao nosso redor. Porque senão, qual é o valor que Deus nos concedeu, que Jesus Cristo nos professou? Não é amar o próximo como a si mesmo? Então, dentro desse conceito, a gente tem que olhar o próximo, a gente tem que fazer pelo próximo tudo aquilo que queríamos que fizessem a nós, sem julgar, sem condenar, sem colocar a sua parte acima de todas aquelas que estamos. Costumo falar que nós colocamos até a nossa opinião acima de todas, só a nossa opinião que vale. E dentro de todos esses ensinamentos que a gente está falando, tudo vai trazer dentro de nós essas aflições, porque não é o roteiro que Jesus Cristo trilhou dentro do teu caminho. Ele era o último na terra. Tudo que fazia ele não era o último. Ele não lavava os pés daqueles que andavam agora com ele. Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serve para nada. Essa é interessante, né? Essa nos coloca muito egoisticamente quando a gente se une a uma pessoa por interesse talvez de não ficar só, por interesse de talvez ter algumas facilidades, união dentro de um lar, para poder ali ser servido, ao invés de se auxiliarem, ou ao invés de ter um medo da solidão. Então se coloca como um desejo carnal. E o desejo carnal, ele é limitado, porque ele não pensa no outro. Ele é desejo. Desejo não avança, amor avança. Então, dentro do desejo que faz essas uniões, dentro da vaidade de poder talvez ali, como eu costumo brincar, andar no shopping de mão dada com aquela beldade, né? Então, não tem o sentimento puro da união familiar, fraternal, amorosa, da constituição do lar e da família. E obviamente, se vir a constituir a família dentro desses preceitos da vaidade, do ego, do orgulho, da vaidade, todos esses sentimentos carnal, material, a gente já vê ou mentaliza como será o fim dessa história. Então, muitas uniões hoje que a gente vê, que a gente estamos presentes, a gente se identifica como essa união. E depois da união dessa, que passamos por ela, certeza que finalizará como uma fragilidade. O que teremos que fazer? Provavelmente sairemos ofendido ou ofensor, magoado, agredido ou agressor. Se a lei de Deus não fica nada impune, vamos resgatar, vamos ter que voltar. Talvez não é voltar com a pessoa, isso
não é que a gente tem que estar com a pessoa, mas teremos que ali o perdão prevalecer, porque não fica impune. Então isso é um roteiro para as nossas caminhadas, dentro das nossas vivências, das escolhas que fazemos. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitaria com um pouco mais de calma e com menos melindre? Dentro desses tópicos, tem 2 tópicos, são todos tópicos, eles são mexedores com as nossas individualidades dentro de nossas almas. Mas tem 2 tópicos que eu acredito que dentro da nossa humanidade, das fragilidades que estamos convivendo hoje em dia, temos, que ela é muito, como foi falado no início, nosso irmão falou, que são interiores, são dentro de nós, dentro das fragilidades que exalta dentro de nossos corações. Essa aqui eu acredito que é o que mais estamos convivendo, que é a chamada intolerância. Não toleramos ninguém, não respeitamos ninguém. E automaticamente temos que ter uma consciência que isso é um caminho muito triste, porque alguém gosta de ficar perto de pessoas intolerantes, pessoas raivosas, pessoas agressivas, que não importa o qual é a situação, o seu propósito é ofender? E, infelizmente, duramente, essas pessoas são melindrosas. Pessoas agressoras, mas que se melindram a qualquer custo. Porque traz dentro de si um ego que não consegue ter nenhum respeito à outra parte. E não consegue escutar e não consegue receber nenhum conselho, nenhuma situação onde o auxílio ali vai ser dado. E tudo que é falado vai trazer para o lado do melindre e vai ser um agressor, seja físico ou um agressor direcionado através de um fator de pensamento. Sofre muito. Sofre muito. Primeiro pela solidão. E segundo, temos que compreender que todo aquele que a gente ofender ou atacar, nós estamos fazendo a nós mesmos. Principalmente se for aqueles que nos gerou, aqueles que estão dentro, que é das nossas tipos sanguíneos que nos deu oportunidade de vida, que é o que mais a gente se encontra e vê. Filhos, pais, dentro de um seio familiar vivenciando essas fragilidades agressivas. Tanto que o Evangelho fala que a intolerância são pessoas coléricas, pessoas nervosas, raivosas. E eu peço perdão a cada um de vocês, que eu tenho certeza que esse tema mexe muito com a gente. Mas é mexendo com a gente, é na dor com a gente que a gente transforma. Então, o que a gente está sendo estudado e falado, primeiramente é para mim. E para cada um de nós que estamos aqui dentro. Não estamos falando isso direcionando a ninguém, mas sim para um estudo para com todos. Quantas doenças e enfermidades resulta da imprudência e do excesso de toda a ordem? Podemos traduzir isso em vícios. Vícios, seja ele vícios dentro do âmbito que nos tira da lucidez, né? Como drogas, bebidas, cigarro, e vício também do sexo desregrado, de todas as situações que se tornam como vício, como gula, porque sabemos nós, se comermos muitos, automaticamente nosso estômago vai fazer a dilatação e vamos ter um problema futuro sério, refluxo, gastrite, os menores, né? E futuramente maiores, aqueles que tiverem a tendência de engordar, será uma pessoa obesa e ali ainda trazer outras enfermidades encaminhadas com ela. Isso a gente está falando de uma simples, vamos se dizer, simples assim, dentro que não é moral,
que é da gula. Agora imagina o tanto de dificuldades morais que nos atrasam, que nos dificultam e que nos enferma. Foi falado até uma, que é o perdão no início, que o primeiro sintoma já é a fragilidade no joelho, do nervosismo que nos trazemos, que traz a dificuldade estomacais, e tantas outras fragilidades que nos dá moralmente, dentro das nossas fragilidades, que atacam o nosso sistema do corpo físico, trazendo as fragilidades através de baixar a imunidade e todas as situações que nos fragilizam para as doenças. E essa outra que vamos ler seria a segunda, que eu acredito que mexe muito com a gente também. Quantos pais são os infelizes por causa dos seus filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as más manifestações de suas más tendências. Por indiferença e de comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Aí dói mais, que mexeu agora nos nossos ninhozinhos, né? Mas eu, dentro dos meus 24 anos, eu tento trilhar as minhas filhas, né? Dentro do trilhar com meu pai, com seus 30 anos, nos conduziu. Mesmo com dificuldade, por quê? Porque nós hoje, eu vou falar por mim, tenho mais facilidade do que ele teve antigamente. E a gente, dentro dessa facilidade, quer o quê? Dar tudo. Ofertar tudo. Permitir tudo. Isso é o maior erro que a gente tem e traz para com os nossos filhos. Então, dentro desse regime firme, dentro que nós somos criados, né? Então, eu busco colocar minhas filhas dentro dele, porque deu certo. Facilidade, a gente sabe que é a porta larga da perdição, então não é bom. Vamos fazer até uma analogia interessante, não nos comparando, né, a um pé de café, mas trazendo essa analogia simples, mas que vai dar para a gente uma compreensão muito grande. Um pé de café, ele se autossustenta através da sua raiz. Ele pega no subsolo e vai extraindo a água ali para se manter vivo e gerar o tão gostoso café, né, vamos dizer. E ali na seca, ele se aprofunda mais para poder ali chegar à extração da água para poder umidificar a si e poder assim continuar gerando os seus frutos. Mas o homem, ele gosta de facilidade. Ele se comove com o pé de café e na seca vai regá-lo. Fala, esse pé de café está muito seco, vamos regar ele. E assim, regando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chegando a um determinado tempo, se o homem parar de regar o pé de café, esse café morre, esse pé de café morre. Mas por quê? Deu facilidade para o pé de café. Ele não vai mais se aprofundar nas entranhas do subsolo para poder extrair a água, porque ele viu que por cima é melhor. E o café não pensa, o pé de café não pensa. Ele não pensa, é lei natural. Você vê o tanto que nós interferimos na lei natural, hein? De um simples pé de café. Então já nos mostra que quando dermos facilidade por nossos filhos, lá na frente, o que vamos receber, a maioria das vezes, em condições, são essas últimas palavras. É ingratidão. É o mundo ensinando. É o mundo batendo. Como é que o mundo ensina? É regando? É batendo.
E ele bate dolorido. As leis de Deus ensinando? Sim. Porque a gente interferiu na lei de Deus. Deus nos deu a oportunidade de ter o Filho para conduzi-los no caminho da espiritualização, do aprimoramento, do conhecimento, da inteligência, sendo dentro do caminho material, conduzindo dentro da oportunidade de estudo, de conhecimento, para se sustentar, não o sustentando para uma vida eterna. E assim, dentro dessas facilidades que os filhos impõem, chega no final da velhice, o filho vai dar o suporte ao pai? Se o pai ali não concedeu a ele ali o regime severo da instrução, do caminho, da vivência do Evangelho de Jesus Cristo, é muito difícil, porque o filho só conheceu a facilidade do mundo. Eu quero, eu posso e eu vou. Essas 3 palavras é o que mais vai doer no caminho dos nossos filhos, se assim eles o tiver tudo. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interrogue friamente suas consciências. Quando a gente cair nessas fragilidades, nesses exemplos que foi nos trazido, acredito eu que aos que mais vivenciamos e que mais sofremos, a gente tem que parar. Temos que parar para poder assim buscar, entrar dentro da sua consciência. Não estamos falando dentro do cérebro, não. Foi falar que o cérebro é enganoso. Dentro da consciência, da parte sentimental. Não vamos nem falar muito do coração, porque o coração é uma máquina, né? Mas do sentimento. Mas o coração, eles nos dá como entendimento o que é o sentimento, né? Para poder assim buscarmos as causas das nossas aflições. Porque se não conseguirmos entrar dentro dessa consciência para buscar essa causa, nós nunca vamos aceitá-la. Nós nunca vamos trabalhá-la. Porque vamos condená-la através das expiações karmáticas. Se eu sofro hoje, é porque meus pais fez isso. É porque eu sofro hoje, é porque Deus não me ama. Se eu sofro hoje, se eu passo isso hoje, é porque meu pai não trabalhou para me dar uma vida melhor. E assim se esconde atrás das suas fragilidades. Temos que entrar dentro de nós. Porque Cristo, Deus, não quer a morte do pecado. Do pecador, né? Do pecado mesmo, né? Ele não quer a morte. Ele quer a morte do pecado, mas não do pecador. Que o pecador, ele dá a oportunidade de ali renascer, de modificar e de aprender e buscar cada vez não errar mais. Mesmo vivenciando no mundo de provas e expiações, mundos onde temos a fragilidade de tudo que nos rodeiam, mas que nos impulsiona para o mundo regenerador, onde a dor não prevalecerá mais como prevalece neste mundo. Mas precisamos de passar por este mundo, por essas fragilidades, e assim aceitarmos e modificarmos para podermos crescer. Muitas das nossas dificuldades temos que ter compreensão que não é necessário nos passar. Isso a gente tem que ter uma consciência disso. Mas aquelas que assim o já fizemos, temos que ali deixar para trás para poder olhar para frente
e nos colocar como oportunidade, como Cristo nos perdoa cada dia e cada hora, para podermos ali recomeçarmos. Porque senão ficaríamos estagnados. Se estou passando é porque tenho que passar. Quantas pessoas já escutamos falar isso? Eu estou passando por isso é porque Deus quer que eu passe. Então vou ficar quietinho até passar. Que busquem primeiro a origem dos males que os aflige e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Não vamos ficar apegados nas fragilidades do passado. Vamos reconhecê-las, porque é necessário para a gente poder modificar do presente para colher no futuro. Compreendendo que a lei de causa e efeito, ela é dentro dos desígnios de Deus. Se a gente plantou, vamos colher. Isso é fato. Mas que plantemos do partir do momento do reconhecimento, do partir da transformação dessa busca incessante da parte do nosso eu, essa transformação, trazendo dentro de nossas almas, dentro de nossos caminhos, essa transformação de poder assim trilhar novos caminhos. Para um futuro próximo, porque hoje está tudo muito rápido, colhermos os frutos de uma árvore que gera frutos bons. Porque os frutos do passado vamos colher também. Mas temos que compreender que a gente pode amenizá-los ele. Porque se a gente ficar preso se eu tivesse feito ou não, se eu tivesse, se tivesse, se não tivesse, a gente está vivendo o passado no hoje. Mas se a gente pegar uma oportunidade de modificar nossos caminhos, nossas vidas, nossas escolhas e atitudes, a gente pode muito bem pegar as nossas fragilidades que está por vir, porque vamos pagar do que fizemos. Mas Deus fala, mas por que aquele filho está trabalhando, está edificando dentro de si, está buscando um caminho ordeiro dentro dos caminhos que Cristo professou, e eu ainda vou continuar Por que vai continuar sofrendo todas as fragilidades, se a gente pode poder auxiliar ele, abrandando ele? Abrandando, não é excluindo. Abrandando as suas fragilidades. Deus é amor. E somos filhos dele, então ele não quer nós no sofrimento. Então eles nos abrandam mediante as nossas escolhas. A quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Aí bate forte, né? Aí prova pra gente que a maior fragilidade está dentro das nossas negligências. Hoje nós aqui estamos, nós aqui sairemos com total conhecimento do que as nossas ausências, porque a gente tem que entender que a ausência também, muitos daqueles falam, eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, então eu sou uma pessoa perfeita. Então temos que entender que a ausência do bem já é a prática do mal. Então, dentro das nossas negligências, de situações que a gente tem como oportunidade que Deus nos coloca para passarmos ou vivermos, a gente tem a oportunidade de ali fazê-la para poder assim não ser essa má estrela que nós somos em algumas vezes de nossas caminhadas. Mas essa estrela pode brilhar, ela deve brilhar e ela vai brilhar. É uma certeza que nós temos que ter. Essa estrela vai brilhar. Porque todos chegaremos um dia a ser luz, como Deus nos falou. Seja luz, como assim Ele é. Podemos chegar, vamos ser assim, só numéricos, né? Com 100 anos, podemos chegar com 1 milhão de anos. Isso depende de quem? De cada um. Mas que vamos chegar? Vamos. Temos que ter essa certeza. Se vamos chegar com muita dor, com muito sofrimento,
ou com dores amenizadas mediante as nossas escolhas, é cada um dentro da tua individualidade, do teu própria escolha dos seus caminhos. Então temos que reconhecer para buscar essa modificação do nosso ser, das nossas atitudes, e buscar dentro dos caminhos proferidos por Deus, pelos caminhos que Jesus Cristo trilhou, as nossas caminhadas, caindo, levantando. Cada vez que caímos, levantar mais forte, porque termos a certeza que Deus não desampara nenhum de teus filhos, e que Cristo nos prometeu, até no capítulo posterior, que é o 6, onde ele fala do Cristo, o Consolador, ele nos coloca que todos aqueles que estiverem fadigados em sofrimentos, em aflições, que ele ali os aliviará. Cristo nos prometeu. Então temos que pedi-los, rogar a ele esse auxílio, porque ele está por nós, ele está conosco. É nós que, a maioria das vezes, nos afastamos dele. E se ele nos pediu e nos falou que está conosco, que vai aliviar o nosso sofrimento, ele só nos pede duas coisas, né? 2 palavras, para com isso, para ele aliviar todas as nossas fragilidades, poder nos auxiliar e nos acolher em teus braços fraternos. Ele só pede amor e caridade. Amor e caridade. Porque a caridade vai nos igualar. Porque assim que fizermos algo de bom e produtivo ao outro, é um irmão que está sendo acolhido em Jesus Cristo. Aí ele vai acolher nós e vai acolher o irmão que está em fragilidade. O amor, aquele que parte dentro de nossas almas, de nosso ser, o amor verdadeiro que vem de dentro das nossas entranhas, que vai em direção a uma pessoa, um sentimento puro, verdadeiro, de querer o bem para aquela pessoa, de auxiliar aquela pessoa, através de oração, prece, ouvir, escutar, falar, chamar atenção se for preciso, que é um amor verdadeiro, faz isso, faz muito mais isso também, né? Corrige. Ele vai aliviar as dores e sofrimentos daquele que está fragilizado. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Para a gente finalizar, vou fazer uma leitura desse livrinho que José Carlos de Lucas, Sempre Melhor, que nos traz uma exemplificação profunda de toda essa lição nossa. Nos dar um norte, nos dar uma compreensão maior, nos dar a força para poder assim sairmos daqui hoje fortalecido, para poder assim transformar as nossas vidas, com toda a compreensão que Jesus Cristo nos deu nesse dia de hoje, de todas as nossas fragilidades. É um livro de alta ajuda, que nos dá conforto e nos dá uma força muito grande. As tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartarão do sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é comprar, adquirir, ostentar e possuir. É preciso lembrar constantemente que somos essencialmente espíritos em viagem de adiantamento na face da terra, e que as tarefas que desempenhamos no mundo material objetivam desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. Pode ver que está falando que para a gente chegar ao nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Por isso é que nossa alma somente se alimenta das coisas espirituais. Quando esquecemos esta verdade, surge um problema de desabastecimento espiritual que repercute em nossa vida física, na forma de doenças, relacionamentos conflitivos, problemas financeiros
e sensações de vazio existenciais. O espírito é o centro de nossa vida na matéria. Nosso problema é querer materializar o espírito, quando na verdade precisamos espiritualizar a matéria. Lição sublime essa linda, as duas aqui se encaixam, nos dando todo o roteiro. Quando ali ele fala que o nosso centro de força é o nosso espírito, ele fala alma, né? Porque a alma é encarnada, o espírito é desencarnado, o centro de força é a alma, a gente compreende o que a gente deve lutar e cuidar. Lógico, cuidar do corpo é essencialíssimo, mas se o espírito fragilizar, ele debilita o corpo, como aqui foi falado. Então, quando a gente fortalecer nos desígnios, nos caminhos, que tudo foi nos lecionado, nos explicado e nos dado como roteiro nesse dia de hoje, nosso espírito vai pegando força. Por isso que quando Cristo falou que Ele só exige de nós a caridade e o amor, é para fortalecer o espírito, fortalecer a alma. E automaticamente o corpo se fortalecerá. Os negócios, como falou, financeiros, se abrirão as portas. Os relacionamentos verdadeiros se conciliarão e se colocarão à disposição de respeito mútuo um do outro. Mas precisamos nos fortalecer espiritualmente primeiro, porque automaticamente sentiremos fortalecido através do nosso corpo físico. Que fique para essa noite de hoje uma grande reflexão para cada um. Entrar dentro de nós, no nosso sentimento, e buscar o que nos assola. E ao encontrarmos, depositar no altar de Jesus Cristo e pedir a Ele a força para poder nos auxiliarmos e poder perdoarmos, podermos amarmos e podermos ser dignos de ser irmão em Jesus Cristo, Filho de nosso Deus maior. Graças a Deus, né? Essa palavra, essa frase, né, vazio existencial, medite sobre ela, pense sobre ela. Tu está passando por ela, todos nós passamos, eu acredito, em algum momento. Vazio existencial, nada está bom, ficamos ansiosos. Se vai numa festa, a festa está chata. Se vai num restaurante que tem 120 pratos, a comida está gostosa, mas não sente prazer em comer, alimentar. E depois que se alimenta, sente enfastiado, cheio, estufado. Os relacionamentos já não se agradam, não tem aquele... Sabe aquilo que chama magia do amor? A magia do amor é a coisa mais gostosa que tem. Aquela outra pessoa ao teu lado é como amigo, pai, mãe, companheiro, companheira, esposa, amante, palhaço, palhaça. Não é gostoso você fazer palhaçada para aquela pessoa que está ao seu lado? Ela sorrir, solta, alegre. Isso chama magia. Mas hoje cria-se um vazio existencial que o casal busca beber, sente felicidade se for para o shopping, fazer toque-toque com sapato, não é? Não tem aquela magia de entrelaçamento entre os dois. Não que eu estou dizendo que isso não pode fazer, pode fazer. Aí sai para beber, para dançar, mas é uma distância, é um vazio, é um nada.
viaja, volta pior do que foi. Não é? Isso chama vazio existencial. O que está faltando? O casal não tem o diálogo, não se pega na mão. Às vezes explode-se no desejo carnal, que hoje está na pele de todo mundo, pelo processo natural das energias planetárias. Há uma sexualidade avolumada no planeta. Então, analisa a tua vida. Está no Evangelho, no capítulo 5, essa lição de hoje. Leia ela se achar que deva. Se você não tiver o Evangelho, fala conosco, nós te damos um, nós doamos um para você. Mas analisa a tua vida, porque, olha, tem mensagens dizendo que outubro seria um mês difícil, mas que ele seria só o início de um grande problema existencial na humanidade. Olha as grandes situações que estão acontecendo no planeta, que foram iniciadas no mês de outubro. Olha a grande problemática na tua vida, que foi iniciada nesse mês de outubro. Olha as mudanças no seu campo mental e emocional, que esse mês de outubro desceu na tua alma, no teu espírito. Esse mês, eu posso declarar hoje, que eu pensei que eu ia ficar doido. Apesar que muita gente acha que eu sou, né? Eu só tenho, e eles acham, eu tenho certeza, né? Eles acham, eu estou no valor, ainda, né? Estou no lucro, que eles estão achando, eu tenho certeza. E ainda brinco com nossos trabalhadores aqui, ó. Você sabe qual que é a diferença daqueles que estão internados, com todo respeito, lá no Batuíra? Vocês conhecem o Batuíra, né? Não? Alguém já foi lá? Frequentou? Já passou uma estadia boa lá? Né? Eu já visitei. Então, assim, Batuíra é um manicômio, né? É uma casa de recuperação mental. Geralmente fica internado 30 dias, assim, se a pessoa aceitar. Então, quase todo mundo... Não, todo mundo que está lá está doidão, né? Então, você sabe qual é a diferença daqueles que estão lá para nós que estamos aqui? A diferença é que nós estamos soltos. A única diferença é que nós não aceitamos ainda estar trancafiados e tomando remédio controlado. Às vezes nós estamos tomando remédio controlado e solto, né? Você toma remédio controlado? Responde para você, não precisa responder para mim não. Você bebe cerveja? É um remédio controlado. Cachaça? É remédio controlado. Você está achando que não é, né? Mas é. Você está usando ele como uma fuga. Fuma também é um controle. É uma droga. Então, isso é vazio existencial. Está faltando algo dentro de você. Está faltando algo na sua família, no seu relacionamento. Você gostaria de encontrar aquela alma gêmea? Me perdoe, eu vou te deixar triste, não vai encontrar. Mas você pode encontrar uma pessoa, ou fazer com a pessoa que está a você, a sua alma gêmea. Desde que os dois queiram. Desde que os dois tenham o mesmo propósito existencial. Desde que os dois tenham o mesmo propósito espiritual. Agora, quando materializa o relacionamento, pode ter certeza, seu relacionamento terminou no momento que você materializou ele. Porque tudo que tem aqui na matéria tem fim. Acabou. Então, a hora que você decidiu materializar o relacionamento entre você, aquela pessoa que você quer ou convive, ou que você deseja, ou que quer conquistar, você já está fadado, aquele relacionamento não dá certo. Terminou. Porque matéria tem fim. Paixão só dura 2 anos. Isso era no passado, né? Paixão hoje, né? Está durando 2 semanas, né? Ou 2 noites, né? O restante passa a ser hábito. Passa a ser convivência ou
até achar um próximo que afiniza-se os fatores energéticos, né? Então, vazio existencial, leva esta para casa e analise se está acontecendo com você esse vazio existencial. Tem ansiedade, depressão, confusão mental, incertezas mentais, necessidades de abastecer seu organismo físico com alguma substância para agradar as suas emoções, seus sentimentos e o tranquilizar o seu pensamento, seja desde medicamentos ou seja até de drogas alucinógenas, lícitas ou não lícitas, então você está tendo vazio existencial. Você consegue viver com você? Consegue conversar baixinho? Consegue escutar sons baixos? Músicas, melodias? Consegue? Você consegue viver junto com você mesmo na solidão, calado, em silêncio? Consegue? Se você conseguir conviver com você, então você não tem vazio existencial. Você tem paz íntima, tranquilidade, equilíbrio, saúde. Saúde espiritual, que eu estou dizendo. Porque na Terra todo mundo tem algum probleminha, né? Você tem uma paz no seu coração, então você não tem vazio existencial. Então seja feliz. Passe para frente esse otimismo, essa felicidade. E quando todas as vezes você passar para frente, você vai... Prepare-se, porque você vai virar tábua de tabuleiro. Vai ficar todo furado, com a ira das pessoas à sua volta. Porque ninguém quer ver o outro feliz. A felicidade incomoda, né? Se a pessoa te vê altruísta, otimista, né? O que ele faz com você? Começa a te maltratar, influenciar e a te metralhar de pensamento e sentimento. Então, pense sobre isso e leva essa para casa. Vazio existencial. Vê se você tem diagnóstico, você, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, né? Nenhum médico vai conseguir falar que você tem isso, só você mesmo, na autoanálise. Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? É verdade, se alguém quiser ver quando está perto, flamboyante, pode ir lá, tá? É apenas uma brincadeira, humor negro, né, gente? Mas é muito preocupante. Mas grande parte da humanidade hoje está em distúrbios psíquicos, né? Vamos agradecer a Deus por essa noite tão maravilhosa. Que Deus derrame sobre nosso irmão Rony a luz da verdade, por ter a coragem de expor e falar o Evangelho de Jesus. Isso é gratificante e poucos na humanidade estão tendo esta coragem. Agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a vir nesta casa de amor e que nós vencemos os impedimentos e aqui recebemos os valores sagrados para a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado àqueles que nos convidaram, nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, os benfeitores amigos, nossos amigos encarnados, e que possamos sair desta casa, Senhor, do Teu templo, levando, Senhor, esta semente da verdade em nossos corações, e que possamos aguá-la com a boa vontade e com a luz da meditação sobre o Teu Evangelho, Senhor. E assim, amigo amado, possamos voltar em paz ao nosso lar e lá derramar a paz que vem de Ti. Obrigado, Senhor, e assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e permaneça em nós, amado Jesus, hoje e por todos os dias de nossa vida. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de cada um, encarnados e desencarnados. Peço perdão se alguma palavra que foi dita pelo meu filho ou por mim ofendeu ou feriu o seu coração. Estamos aqui em aprendizado com Cristo Jesus. Que Jesus te acompanhe em retorno ao lar e leve a paz de Cristo em teu coração. Que Deus seja louvado.